Você já parou para pensar sobre a importância de nós discernirmos os tempos e as estações da nossa vida? Em Daniel 2:21 diz que Deus muda os tempos e as estações. É importante nós termos a sensibilidade espiritual para compreendermos o que Deus quer de nós em cada estação da nossa vida e assim nós termos a oportunidade de caminharmos alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. No mundo natural existem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E na nossa vida espiritual não é diferente. Assim como no mundo natural as estações não são as mesmas o ano inteiro, na nossa vida espiritual também é assim. E nós precisamos compreender que cada estação tem uma característica diferente. O inverno com temperaturas mais frias, o verão com temperaturas mais quentes, a primavera com muitas flores, com muitos frutos. E da mesma forma na nossa vida espiritual, nós precisamos compreender que cada estação que nós estivermos passando vai requerer de nós um posicionamento diferente. Porque, por exemplo, não se imagina você saindo com a roupa de verão numa época que está um inverno extremamente rigoroso. E não se imagina você saindo extremamente agasalhado quando você está no alto verão, em altas temperaturas. Há pessoas que amam o inverno e há pessoas que amam o verão, há pessoas que são encantadas pela primavera. Mas, independente do nosso gosto por uma estação ou outra, o fato é que não podemos impedir que uma estação chegue e não podemos impedir que uma estação vá embora. É o ciclo da vida. Entra uma estação, sai outra. Da mesma forma, na vida espiritual, nós não teremos apenas momentos de alegria, momentos de verão, de primavera, onde está tudo florido. Nós também passaremos pelo inverno, os invernos da vida, que nós costumamos chamar na linguagem espiritual de desertos. Os desertos da vida, pelos quais nós passamos e que nós não podemos fazer nada para impedir de viver essa estação da vida. E para fazer uma analogia com a nossa vida, eu quero enfatizar 2 estações: a primavera e o inverno. A primavera é quando os nossos sonhos estão sendo realizados, quando os projetos estão fluindo, quando nós estamos tendo prosperidade em todas as áreas, ou na maioria das áreas da nossa vida. O inverno pode simbolizar um tempo de dor, um tempo de mais introspecção, de mais recolhimento. Os invernos da vida também podem ser simbolizados por um desemprego, uma notícia de uma doença seguida de um longo tempo de tratamento. Enfim, são inúmeras situações que podem nos colocar nos chamados invernos da vida. Um tempo que para muitas pessoas é muito difícil, uma fase bastante complicada de se passar. E por isso eu quis trazer isso para você, esse tema hoje, para conversar com você. Porque talvez quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente pode pensar que só nós passamos por situações assim. Mas na verdade não, como eu disse, é o ciclo da vida. A gente não vive só a primavera, nem nas estações naturais a gente tem só a primavera. E na nossa vida também espiritual, na nossa vida pessoal, nós não passamos apenas por momentos bons, momentos de alegria. Nós temos fases que são desafiadoras e assim como eu disse na introdução, nós precisamos entender por qual estação nós estamos passando para entendermos qual posicionamento, quais atitudes nós precisamos ter nessa determinada estação da nossa vida, para que nós possamos estar alinhados, o nosso comportamento alinhado com aquela estação. Não vai adiantar você ficar torcendo para que a primavera chegue ou você ficar relutante em passar por essa fase. Porque, como eu disse, as fases boas, elas não duram para sempre. E as fases ruins também não. E fases de inverno, elas não precisam ser olhadas apenas como algo assim difícil de se passar. Mas a gente pode olhar por outro ângulo também. O ângulo do aprendizado, do amadurecimento e do crescimento espiritual. Mas há um segredo que eu quero compartilhar com você hoje. Nós podemos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em toda e qualquer situação. Nós podemos extrair aprendizados em toda e qualquer situação da nossa vida. O Senhor, Ele não quer apenas nos dar coisas, o Senhor também quer nos fazer crescer
nos fazer amadurecer espiritualmente. E para isso, ele usa o deserto muitas vezes para essa escola, para esse aprendizado. Porque quando nós estamos na primavera, tudo flui naturalmente, é só alegria, é só risos. Mas quando nós estamos no deserto, essa é uma fase tão desafiadora que nós precisamos aquietar o nosso coração para ouvir o Senhor, para ouvir os direcionamentos dele. Mas no deserto é onde também nós recebemos muita provisão do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer, não é mesmo? Eu também não sou diferente de você e também já passei por várias estações. Já passei por primavera, onde tive os meus sonhos realizados, onde pude me alegrar com as bênçãos do Senhor, e já passei também por fase de deserto. E é muito desafiador mesmo, mas as fases de deserto foram as fases que eu mais cresci, que eu mais aprofundei no meu relacionamento com o Senhor, no meu conhecimento de quem Ele é na minha vida. Eu posso te garantir, independente de qualquer estação, o Senhor não nos abandona. A palavra dele diz: não te deixarei e não te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu posso dizer, nesse aprendizado que eu venho tendo com o Senhor, em toda e qualquer situação da minha vida, que eu sempre pude e posso contar com a presença do Espírito Santo, me guiando, me conduzindo, me dando clareza, me dando discernimento do que fazer, do que não fazer. E você não precisa depender da primavera para estar feliz e em paz. O Senhor pode te levar a um nível de amadurecimento que elevará o seu nível de contentamento e fé, e isso te capacitará a andar acima de toda e qualquer circunstância. E é esse nível de amadurecimento que Deus quer de nós. Ele não quer que nós fiquemos alegres apenas nos dias coloridos, nos dias floridos, mas também nos dias difíceis. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, regozijai-vos na tribulação. O apóstolo Paulo foi um homem que, mesmo passando por inúmeros desafios, ele sempre estava com a palavra positiva. Por quê? Porque a nossa fé, a nossa alegria, a nossa motivação, ela não pode estar baseada nas circunstâncias, ela não pode estar firmada na estação da vida. Então, se eu estou passando pela primavera, eu vou estar feliz, e se eu estiver passando pelo inverno, eu posso estar feliz também. Não quer dizer que a gente vai gostar de estar passando pelo inverno. Gostar e passar de uma maneira positiva são coisas diferentes. Claro que ninguém gosta de estar vivendo a fase de inverno, mas nós podemos amadurecer o nosso nível de fé para que nós consigamos estar contentes no Senhor, contente em quem Ele é, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e assim a nossa fé ela não vai oscilar nas circunstâncias da vida. E Deus é nosso Pai, Ele não é nosso carrasco. Então Ele não tem prazer em que nós vivamos no deserto. O deserto não é lugar para morar, é lugar de passagem. O deserto é uma escola que o Senhor usa para nos forjar nosso caráter, tratar nossas carências, tratar a nossa incredulidade, a nossa dependência no Senhor, nos ajudar a aprender a renunciar, a confiar que Ele está cuidando de nós, que Ele está no controle e que as promessas dEle, o que Ele falou, sempre vai se cumprir. Mas nós precisamos passar por essas fases para que possamos ser, como eu disse, forjados para o que o Senhor tem para nós. E quando nós aceitamos sermos guiados pelo Espírito Santo, Ele pode nos preparar para passarmos por qualquer situação. O importante é não se mover sem a nuvem do Senhor. Mas Valquíria, o que é isso, ser movido pela nuvem do Senhor? Já vou te explicar. A história é a seguinte: quando o povo de Israel saiu da escravidão no Egito, eles eram guiados por uma nuvem que simbolizava a presença do Senhor. E essa nuvem que ditava, que determinava o ritmo deles ali no deserto. E eu vou ler para vocês a passagem bíblica que conta essa história para você entender melhor. Em Números 9, dos versículos 17 ao 23, diz assim: cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia.
No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim, viajavam e acampavam por ordem do Senhor para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam a viagem. Às vezes, a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam a viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam a viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam a viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor. Eu amo essa passagem bíblica. Aqui a gente vê claramente o Senhor ensinando para o povo sobre obediência e sobre dependência. Eles estavam no deserto, eles não sabiam o caminho. A nuvem do Senhor protegia o povo. Tinha uma coluna de fogo à noite que protegia o povo do frio, e durante o dia essa nuvem ela fazia sombra para o povo, porque no deserto à noite é extremamente frio e durante o dia é extremamente quente. E também essa coluna de fogo à noite também afastava os animais ali ferozes de atacar o povo. Mas a gente vê aqui que o Senhor está ensinando para o povo a depender dele, a confiar nele e a obedecer. Muitas vezes, quando nós estamos num momento de deserto, é desafiador e é tentador nós querermos apressar as coisas. Mas eu fiz questão de trazer aqui como que o povo obedecia o movimento da nuvem, e trazendo para o nosso dia é obedecer o direcionamento do Espírito Santo. Quantas coisas o Senhor já me livrou pelo fato de eu obedecer. Às vezes eu estava em um ambiente que eu não queria estar mais, mas eu orava e não sentia a permissão do Senhor de sair. O Senhor queria que eu estivesse ali, a nuvem estava acampada ali e o Senhor queria que eu permanecesse ali, porque haviam coisas que o Senhor queria me ensinar. Havia coisas que o Senhor queria amadurecer em mim naquele ambiente. E pelo fato de eu obedecer ao Senhor, isso me abençoou muito. Eu lembro de uma situação que eu queria sair de um lugar, orei e o Senhor não autorizou. E eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou feliz neste lugar, que eu não estou me encaixando, mas se o Senhor quer que eu permaneça, eu vou obedecer ao Senhor. E questão assim de 1 mês depois, eu recebi uma bênção muito grande ali naquele lugar. E aí, tempos depois, no momento certo, quando era o tempo do Senhor, Ele me autorizou a sair daquele lugar. Então, a obediência, ela me fez receber uma bênção muito grande. Se eu tivesse desobedecido, se eu tivesse me deixado guiar pelo meu sentimento, eu teria saído, eu teria perdido a bênção do Senhor, que já estava assim na porta batendo já, e eu não sabia. Porque à medida que o tempo vai passando, se a gente não alimentar a nossa fé vai enfraquecendo, a gente vai ficando confuso, a gente vai duvidando, será que o Senhor me falou isso mesmo? Será que eu não estou esperando à toa? Será que esse deserto vai passar? Por isso que é importante nós sermos guiados pelo Espírito Santo, não pelo que a gente vê, não pelo que a gente sente e não pelo que a gente quer. Porque muitas vezes, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós teremos que fazer coisas que não queremos, permanecer em lugares que não queremos, mas porque o Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele vê o futuro, Ele conhece. Nós não conhecemos nem o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 10 minutos, daqui 1 hora, mas o Senhor não. O Senhor, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E como eu disse, o Senhor,
Ele quer nos abençoar, Ele não quer que a gente viva nossa vida inteira no deserto. Mas se é o tempo de permanecermos ali, vamos confiar. Vamos confiar que o Senhor está cuidando, vamos estar atentos e sensíveis à direção do Espírito Santo, a essa nuvem que é a presença do Senhor nos guiando. Sempre será a melhor escolha, sermos guiados pelo Espírito Santo. Ele sabe para o que, por que Ele está fazendo tudo, quando é o tempo de Ele agir, quando é o tempo da gente ficar quieto, quando é o tempo de caminhar, quando é o tempo de esperar, quando é o tempo de receber a promessa dele. É importante também nós sermos guiados pelo Espírito Santo, porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, nós podemos achar que sabemos o que é melhor para nós, e nós temos a tendência também de achar que quando as coisas estão dando certo, é porque o Senhor está na direção. E quando algo não está dando certo, é porque o Senhor não está na direção. Mas não é bem assim. Porque o que é dar certo e o que é dar errado? A gente tem que olhar pela ótica do Senhor, porque muitas vezes o Senhor, Ele nos levará por caminhos que para nós eles não fazem muito sentido. Mas o Senhor sabe o porquê Ele está trilhando aquele caminho. Até mesmo com o povo de Israel, quando Ele tirou o povo do Egito, Ele falou para Moisés assim, não leve o povo pelo caminho mais curto, para o povo não se arrepender e voltar. Então, o Senhor fez com que eles fizessem um outro caminho, para que não acontecesse deles se arrepender e voltar para o lugar de onde o Senhor tinha tirado. É verdade que eles andaram muito mais tempo por causa da desobediência e ficavam rodando em círculos. Então, aí, mais uma questão para nós sermos guiados pelo Espírito Santo e em obediência, porque a obediência vai acelerar o nosso tempo. A obediência fará com que a gente passe por esse deserto mais rápido, a gente aprenda rápido o que o Senhor quer nos ensinar, sejamos provados e aprovados e possamos finalmente viver outras estações, outras coisas, viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Enquanto nós ficarmos desobedecendo, nós ficarmos pensando que nós achamos que sabemos o que é melhor, nós queremos fazer do nosso próprio jeito, nós podemos ficar igual o povo de Israel, rodando em círculos. Eles estavam caminhando bem enquanto obedeciam à nuvem do Senhor, mas quando começaram a desobedecer, a murmurar, a reclamar, ficaram rodando em círculos. Então, como eu li aqui no início, o Senhor muda os tempos e as estações. Então, descanse no Senhor. Qual estação você está passando na sua vida? É uma estação de primavera? Glória a Deus, que bênção. É uma estação de inverno? Glória a Deus, que bênção também. Esteja obediente ao Senhor, esteja firme ali, ouvindo o direcionamento do Espírito Santo, obedecendo. Às vezes, tem momentos que você não terá que fazer nada, que a ordem do Senhor é para você ficar apenas parado, é para você apenas esperar o comando dele. E não sei por quanto tempo isso vai durar, só o Senhor que sabe. Mas se você tiver na sua mente, eu vou obedecer, mesmo sem eu entender, eu vou ser guiado pelo Senhor. O Senhor mandou você caminhar? Caminhe. O Senhor mandou você parar? Pare. O Senhor mandou você permanecer em algum lugar, mesmo você não gostando, mesmo você não querendo, mesmo você não estando feliz? Obedeça. Porque obedecer ao Senhor e ser guiado pelo Espírito Santo sempre será uma decisão sábia e uma escolha sábia e encurtará o seu tempo de permanência no deserto. No inverno da vida, nos desertos da vida, o Senhor nos ensina também a dependermos dele. Como que nós, seres humanos, temos dificuldade de dependermos de alguém. Porque o mundo nos ensina a não dependermos, a sermos autossuficientes, não é mesmo? Mas a palavra do Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. E aí nessa coisa de sermos autossuficientes, às vezes nós começamos a fazer, e as coisas começam a ficar agarradas e a gente não entende porquê, e a gente fica, mas eu estou tentando tudo, não está dando certo, já tentei isso, já tentei aquilo. Será que o Senhor quer que você faça algo nesse momento?
Qual que é o direcionamento do Senhor para esse tempo, para esta estação que você está vivendo? O Senhor está dizendo para você se mover? Então se mova. O Senhor está dizendo para você ficar parado? Você fique parado. O Senhor está dizendo para você fazer algo? Você faz. O Senhor está dizendo espere? Você tem que esperar. Eu mesma tenho aprendido essa dinâmica do Senhor, de ser dependente em cada detalhe. Porque muitas vezes que eu planejei fazer mais as coisas para o Senhor, não era o que Ele tinha planejado. Ele tinha planejado que eu fizesse menos coisas para Ele, mas que eu passasse mais tempo com Ele. O Senhor não estava preocupado em que eu plantasse. Na verdade, Ele estava... Era a fase que o Senhor tinha preparado para aprofundar minhas raízes nele. Então eu havia feito um plano, o Senhor havia feito outro. Então eu que estava toda programada para poder fazer, tive que aprender, tive que aceitar, tive que obedecer e entender que não. O Senhor não estava naquele momento querendo de mim mais coisas, querendo que eu fizesse. Ele queria a mim, Ele queria aprofundar o meu relacionamento com Ele, as minhas raízes, e no tempo dele, Ele fazia o que Ele tinha para fazer. E outra coisa que nós aprendemos com tempos e estações é que o Senhor muda os tempos e as estações. Então, às vezes a gente pode estar numa estação que a gente já está tão acostumado ali com as coisas como elas são, aquilo dando certo, a gente já sabe o jeito de fazer ali todas as coisas, e a gente está confortável e acomodado numa estação. E o Senhor vem e diz que é tempo da nuvem se mover. A nuvem se move e a gente tem que se mover também em direção ao Senhor, em direção àquilo que Ele tem, em direção aos propósitos dele para a nossa vida. Então, nós aprendemos com as estações a não ficarmos apegados a lugares, a circunstâncias, a coisas, porque se Ele fala que Ele muda os tempos, quer dizer que nem sempre a gente vai viver na estação que a gente quer. E outra coisa, as estações mudam, nós não viveremos todo o tempo em apenas uma estação. O Senhor é dinâmico, então nós precisamos também aprender a nos desapegar de estações. Eu estou vivendo uma estação de primavera, glória a Deus, vou desfrutar. Estou percebendo que estou entrando numa estação de inverno, de deserto, onde o Senhor me levará para essa escola dele, onde Ele quer me ensinar algumas coisas. Glória a Deus. A gente deve ir também com a mesma alegria, porque a gente não pode se apegar. A gente tem que aproveitar, a gente tem que aprender a desfrutar dessa dinâmica das estações. E que bom que a gente não tem só estações de flores, porque a gente precisa também viver no deserto. E também, que bom que a gente não vive só no deserto. O deserto não é lugar para morar, porque após um longo período de deserto, de coisas difíceis, vem as promessas do Senhor, vem o cumprimento daquilo que Ele tem para nós. E também, quando a gente está na estação de primavera e vivendo os propósitos do Senhor, a gente não pode se apegar a isso. A gente tem que se apegar ao Senhor, ao que Ele quer, ao que Ele é. Ele é imutável. As estações mudam, mas o Senhor não. Ele permanece o mesmo. Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então, a nossa confiança, ela tem que estar depositada nisso, na imutabilidade de Deus, na fidelidade de Deus. Então, descanse o seu coração. Independente da estação pela qual você esteja passando na sua vida, descanse o seu coração sabendo que o Senhor está no controle e que o Senhor está cuidando de você e que o Senhor é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Então esse vídeo não é só sobre tempos e estações, é sobre os atributos de Deus que são imutáveis. As estações mudam, mas o Senhor não. E a palavra dele diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. E para encerrar esse vídeo e trazer muita esperança, alegria e paz para o seu coração, eu quero trazer o versículo que diz assim, que o Senhor diz: eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de dar esperança e futuro para vocês, de fazê-los prosperar
e não de causá-los dano. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um abraço, fique com Deus.